Olá, meu nome é Daniel Heringer, eu sou acadêmico de medicina da USP de Ribeirão Preto. E hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre economia comportamental aplicada à saúde e o que isso tem a ver com a gente. Eu queria começar conversando sobre como a gente provavelmente se vê muito como racional, ou pelo menos inteligente. Entende que a gente é capaz de fazer boas escolhas. E para começar a ilustrar um pouco desses questionamentos, eu queria fazer um experimento mental com você. Eu vou fazer alguns experimentos durante essa nossa conversa. Eu queria que você fosse me acompanhando e imaginando os possíveis resultados. Imagina que você, médico, tem um grupo de pacientes obesos e com sobrepeso e você precisa fazer com que mudem o comportamento para que percam peso. Imagina que o plano de saúde te dê um tanto de dinheiro para estimular essas pessoas a baterem a meta de caminhada por dia. E para um grupo você fala, eu vou te dar R$ 5 para todo dia que você comprovar que bateu a meta de 7.000 passos por dia. Para um outro grupo de pacientes, você dá R$ 150 no início do mês. E para cada dia do mês que a pessoa não bater a meta de 7.000 passos, você vai tirar R$ 5 daquela pessoa. O incentivo financeiro é exatamente o mesmo, R$ 5. No entanto, para uns você dá quando consegue, para outros você tira quando não consegue. Mesmo com o mesmo incentivo, qual grupo será que andou mais? Fazendo essa estimativa repetidas vezes, eu vi que tem uns 50% de chance de cada um imaginar um resultado. Mas a realidade é que, às vezes parecendo contraintuitivo, o grupo que perde os R$ 5 é o que mais tem chance de bater a meta de 7.000 passos todos os dias. E isso acontece porque nós não pensamos com toda a racionalidade que imaginamos o tempo todo. Na verdade, a nossa mente funciona com dois jeitos paralelos, um jeito mais rápido e outro mais devagar. O jeito rápido é o pensamento intuitivo. É o pensamento que vem quando a gente bate o olho em alguma coisa e já quer uma resposta, já tem um sentimento, se sente confortável, desconfortável, faz um julgamento automático, que não gasta muita energia, e a mesma coisa que acontece quando você já sabe o caminho para ir de casa para o trabalho, nem presta tanta atenção. Quando você estava começando a dirigir, era super difícil, você super gastava energia para pensar o que estava fazendo, e com o tempo foi ficando mais rápido, mais automático e gastando menos energia, e você foi passando cada vez a usar mais o sistema rápido. Por outro lado, o sistema devagar é um sistema custoso, que cansa, que faz a gente refletir e pensar e de fato se concentrar para resolver aquela situação, aquele problema que está diante da gente. Então, enquanto no início, no exemplo de dirigir, você estava usando muito o sistema devagar, depois, com o tempo, você passou a usar mais o sistema rápido, o automático, o que gastava menos energia. E o que acontece é que o sistema rápido é muito ruim em fazer várias decisões e análises complexas, como essa de saber o que é melhor, se é R$ 5 ganhando, R$ 5 perdendo, e acaba sendo influenciado por irracionalidades a partir desse nosso funcionamento do cérebro. A gente toma decisões um pouco mais irracionais. Eu vou te mostrar isso com um exemplo rápido. Eu quero que você imagine isso comigo e tenta responder essa pergunta o mais rápido possível. Se você vê na frente de uma loja de brinquedo um taco e uma bola custando juntos R$ 1,10, você sabe que o taco custa R$ 1 a mais que a bola, então quanto custa a bola? Responde rápido. 10 centavos? Você respondeu 10 centavos, tem uma notícia boa e uma notícia ruim para te dar. A notícia boa é que você respondeu igual um monte de gente de Harvard, do MIT, de Stanford. E a notícia ruim é que vocês todos juntos erraram. Pensa comigo, se a bola custar 10 centavos e o taco custar R$ 1 a mais que a bola, só o taco vai custar R$ 1,10 e os dois juntos custariam R$ 1,20. Por isso, a bola só pode custar 5 centavos. Mas você respondeu rápido, 10 centavos, e parecia super certo. Porque você respondeu com um sistema rápido, que não é muito bom em números, contas, porcentagens. E isso acontece com todo mundo. Essas irracionalidades impactam o nosso comportamento de maneiras muito profundas. Por exemplo, fumar, a gente sabe que é ruim, os fumantes sabem que é ruim, eles sabem que isso impacta na qualidade de vida,
impacta na mortalidade prematura, mas mesmo assim eles continuam fumando, continuam realizando um comportamento que é irracional. E você também não está livre dessa, porque se você não fuma, aposto que de vez em quando você come aquele bolinho que não era para comer e você dá uma escapada da dieta. Só que esse tipo de irracionalidade, que você sabe que não era o que era para fazer, mas de fato faz, elas impactam muito na realidade da saúde. Veja bem, no Brasil, mais da metade da população é obesa ou tem sobrepeso. O tabagismo continua sendo uma das principais causas de mortalidade prevenível, que a gente sabe como faz para acabar. E olha só, 40% das causas de mortalidade prematura são relacionadas a padrões de comportamento. 40%. Olha, e para uma doença tão simples quanto a diabetes, que a gente sabe como que trata, sabe que tem como intervir cedo, sabe que tem como prevenir complicações com um medicamento barato, como insulina, metformina, mesmo com tudo isso, a gente gasta 13% do orçamento da saúde mundial só com essa doença. E veja, nas principais causas de morte no mundo, as 4 principais que representam assim, uma porcentagem muito significativa, veja bem, doenças cardiovasculares, cânceres, doenças respiratórias, diabetes. Doenças todas essas com grandes traços comportamentais envolvidos. Doenças cardiovasculares e diabetes muito relacionadas a dieta ruim, a sedentarismo, doenças respiratórias muito relacionadas a hábitos de vida, sejam eles em vidas urbanas, industriais, ao tabagismo, cânceres, ainda que tenham um traço muito forte e significativo genético, ainda assim se correlacionam estatisticamente a sedentarismo, a má dieta, em especial aí pensando em câncer coloretal, que a gente vê muita correlação com dieta, aí a gente vê traços de, por exemplo, carnes processadas, tudo isso incorrendo aí em consequências significativas para a quantidade de mortes, porque o perfil de doenças no mundo de fato está mudando. Enquanto algumas décadas atrás a gente via uma quantidade de mortes muito maior relacionada a doenças transmissíveis, às infecções, hoje cada vez mais morre-se de doenças crônicas, trata-se de doenças crônicas, gasta-se dinheiro com doenças crônicas repetidas, fruto de comportamento. Essa é a realidade da medicina hoje. É uma realidade baseada em comportamento. Só que aí a gente enfrenta aquela dificuldade, né? Como que a gente muda isso? Porque, poxa, se tem um problema, não tem como levar lá para a mesa de cirurgia, arrancar fora, consertar, colocar um tubo no outro, serrar. Não tem jeito. Comportamento a gente não muda na mesa de cirurgia. Mas como lá no início da nossa aula a gente pensou, será que a gente consegue mudar esse comportamento com dinheiro? E essa reflexão vem, vamos ver o que a gente consegue fazer. Um pessoal lá na Universidade de Pensilvânia pensou em como fazer isso, usando especialmente a questão do LDL, né? Estava sendo um grande desafio reduzir o LDL, e eles falaram assim, poxa, eu vou dar aqui $1.024 para o médico, ou por outro grupo, eu vou dar $1.024 para o paciente, para um outro grupo ele dava $512 para cada um, no outro grupo era só o controle. Eles viram se isso ia ser capaz de reduzir os níveis de LDL na população. E, para grande frustração, não deu certo. Os grupos ficaram todos muito próximos do controle. O único que teve relevância estatística foi o grupo de incentivos divididos, metade para o médico, metade para os pacientes, que teve um resultado um pouquinho melhor na redução de LDL, mas com uma relevância clínica muito questionável, que não foi tão especial assim. E olha, custou muito caro essa solução. Mesmo com $1.000, pagando o médico, pagando $1.000 o paciente, ainda assim a gente não consegue resolver o problema do comportamento. Não conseguiu melhorar as medidas do LDL. Isso mostra pra gente que o dinheiro não é a solução ideal para mudar esse comportamento, para mudar comportamento. As pessoas
tomam decisões irracionais por causa do sistema 1 sendo ativado, por causa do jeito como o nosso cérebro foi construído para economizar energia. E a economia tradicional, ela tem sido insuficiente para a gente mudar essa irracionalidade, para a gente promover os comportamentos que as pessoas de fato querem ter. Só que parece que a gente entra num beco sem saída, né? O que a gente vai fazer com isso agora? As pessoas são irracionais, e aí na nossa cabeça irracional é absolutamente imprevisível. Mas não é verdade. As pessoas agem de maneira irracional, sim, só que como se fosse um dado viciado. Elas acabam caindo sempre para o mesmo lado. E a ideia é que se a gente conseguir analisar bem esses dados, analisar bem a maneira como elas cometem essas decisões racionais, talvez a gente consiga prever como que elas vão agir em seguida. E esses são os vieses. Eu queria começar apresentando alguns vieses para a gente entender melhor como é que eles funcionam. O viés do presente é um viés que você certamente já viveu ele. Se você já planejou um dia acordar cedo para ir trabalhar mais, estudar, ir para a academia antes do trabalho, aí você fala, poxa, amanhã vou acordar 5 horas e meter bronca, poxa, você super ativo. Aí quando você levanta assim, bate o despertador e você clica na soneca, e soneca de novo, e levanta só na última hora possível. O que acontece? A gente é irracional também quando vai avaliar os ganhos dentro da linha temporal. O que isso quer dizer? A gente valoriza muito mais os ganhos do presente, os ganhos imediatos, que os ganhos do futuro, os ganhos distantes, mesmo que eles sejam maiores que os ganhos do presente. Por isso, irracionalidade. Então, o que acontece? Você sabe que o ganho de ir para a academia antes do trabalho vai ser bom a longo prazo. Você sabe que isso é um grande ganho e, racionalmente, seria a melhor decisão a ser tomada. No entanto, clicar naquele botão de soneca é muito tentador. Porque aqueles 15, 20 minutos que você vai enrolar, eles parecem ser muito melhores que de fato são por estarem mais próximos. E o grande ganho de fato fazer exercícios físicos, ele parece tão distante, ele está tão distante que ele parece muito menor. Um outro viés. Vamos imaginar mais um experimento nosso na nossa cabeça, que você tem que fazer uma cirurgia. E aí você vai lá, senta no escritório do médico e ele fala assim, realmente vai ter que operar, só que essa cirurgia tem 10% de chance de dar errado. Aí você fala assim, nossa, que isso, doutor? Tá doido? 10% de chance de dar errado? Levanta, vai embora, vai pedir uma segunda opinião. Vai num outro consultório, senta lá, cumprimenta o médico e o médico fala assim, olha, realmente vai ter que operar, mas essa cirurgia é muito segura, 90% das vezes dá tudo certo. Aí você fala assim, pô, tá tranquilo então, vamos que vamos, tem que operar, tem que operar. E aí você aceita aí com esse segundo médico que apresentou a informação, a mesma informação, só que de um jeito diferente. E essa informação foi percebida de uma maneira diferente, um pouco menos racional, mais parecida com os frutos do sistema rápido, que faz análises premeditadas, assim, faz análises rápidas demais para serem racionais. Se o sistema 2 tivesse sido ativado, né, o sistema devagar tivesse sido ativado, você teria visto que, poxa, 10%, 90% é a mesma informação, tanto faz. Só que a maneira como se apresenta a informação gera compreensões diferentes e, assim, uma irracionalidade previsível, portanto, um viés chamado viés de enquadramento. O viés de superestimação de pequenas chances. É aquele viés que faz as pessoas irem comprar a Mega Sena, a Telecena, o viés que faz as pessoas ganharem dinheiro tendo cassinos, porque o sistema 1 é muito ruim de fazer estatística, né? De prever chances de coisas acontecerem. Então, é muito comum, por exemplo, se afirmar que um remédio pode ter uma pequena chance de ter um sintoma adverso muito ruim, e aquilo ocupa um grande espaço, uma grande quantidade de energia na cabeça do paciente, mesmo sendo um evento super raro. Um
outro viés, aqui é o da aversão à perda. Vou te convidar mais uma vez para imaginar um experimento junto comigo. Vamos supor que a gente tenha uma moeda que eu vou jogar para cima. Se der cara, eu te dou 10 reais. Se der coroa, você me dá 10 reais. Você topa esse desafio? Topa essa aposta? Provavelmente não. Tipicamente as pessoas recusam essa aposta. Mas e se eu te falar que se der cara, eu te dou 12 reais. E se der coroa, você me dá 10 reais. Ó, já está mais vantajoso. Será que você topa? Ainda não? E se for 15? Eu te dou 15 reais e você me devolve 10. Ainda não? Talvez sim. Se for 20, poxa, 20 reais. Joga a moeda, eu te dou 20 reais e você, se decorou, você só me dá 10. Talvez agora você já tenha topado. E o que acontece? Se fosse pensar racionalmente, a partir de 10 reais e 10 centavos que eu fosse te dar, já seria uma aposta que vale a pena. As chances de ganho superam as chances de perda. E valeria a pena entrar nessa aposta. Mas a gente tem tanto medo de perder esses 10 reais que a gente fica meio receoso de entrar numa aposta como essa. E para grande parte da população, no P50, essa aposta só começa a valer a pena quando eu dou 20 reais e você me dá 10. Ou seja, quando as chances de ganho são 2 vezes maiores que as chances de perda. E o viés do status quo, eu quero que você lembre a última vez que você foi numa rede de fast food. Foi lá, esperou na fila, olhou nas telas, pediu um combo e pediu uma batata pequena. Pois é, se você não lembra, eu também não lembro a última vez que eu fiz isso, porque esse é um evento muito raro. Porque o padrão é pedir a batata média. Imagina comigo que certamente dentro da população existe um grupo de pessoas que teriam um ganho maior se pedissem uma batata pequena. Mas esses números de estimativas dentro da população são muito menores que o número de batatas pequenas vendidas em combos dessas redes de restaurante. Por quê? Mudar um padrão acaba gastando uma energia, fazendo pensar, ativando o sistema devagar. E por isso é muito raro de acontecer. O caminho de menor resistência gera a tomada de decisões irracionais, que acabam por preferir ganhos menores, porque são os caminhos de menor resistência. Por isso, esse é o viés do status quo tão presente na nossa vida, que altera nossas tomadas de decisão. Beleza, Daniel, entendi os vieses, entendi o que faz a gente errar. Mas o que eu faço com isso? Bem, a ideia é que agora que a gente sabe algumas maneiras como a gente comete erros, como a gente tem irracionalidades na tomada de decisão, a gente pode usar esse fluxo de irracionalidade ao nosso favor. Vamos hipotetizar algumas coisas? Por exemplo, para minimizar o viés do presente, de miopia temporal, a gente pode recompensar os bons comportamentos instantaneamente, fazendo eles ficarem equiparados. As atitudes boas, que têm os ganhos grandes lá distantes, parecem melhores porque tem um pequeno ganho aqui na frente também. E o viés de enquadramento, uma maneira prática de usar isso ao nosso favor, seria informar os pacientes enquadrando o risco de sucesso, ao invés do risco de fracasso. Por exemplo, informar uma mãe de um paciente que, falando que o filho dela tem 3/4 de chance de ser normal, provavelmente produz muito mais valor e acalento do que dizer que o filho dela tem 1 em 4 chances de vir com uma doença genética incurável. Bem, pensando em superestimação de pequenas chances, o que a gente pode fazer é usar essas técnicas ao nosso favor e usar recompensas probabilísticas, como loterias, por exemplo, para estimular os comportamentos que a gente quer ver nos nossos pacientes. Assim também a aversão à perda. Podemos colocar a recompensa ou mesmo a possibilidade da recompensa em risco, caso o comportamento não mude. E o viés do status quo, o que a gente pode fazer é modificar o caminho de menor resistência para alcançar o desfecho objetivado. Então, vamos ver, agora que a gente já hipotetizou algumas ideias
que a gente pode usar para contrabalancear esses vieses, vamos analisar agora alguns experimentos que foram feitos de verdade para avaliar maneiras de usar esses vieses ao nosso favor ou mitigar esses vieses. Se tratando agora do viés da miopia temporal, viés do presente, uma maneira de se mitigar isso é utilizando dispositivos de compromisso. E o que são esses dispositivos? São mecanismos de atrelar o eu do presente com o eu do futuro. O eu planejador com o eu fazedor. Veja bem, a gente tem dificuldade de valorizar o ganho que é distante temporalmente. Mas uma maneira de vincular esses dois eus, o eu do futuro, que vai ver o grande ganho, e o eu do presente, para mim parece um ganho muito pequeno, é o eu do presente fazendo assim: olha, eu acredito tanto que esse negócio vai ser um ganho grande que eu vou apostar dinheiro nisso. E foi assim que eles fizeram nesse programa de perda de peso, Kevin Volk, também na Universidade de Pensilvânia. O que eles fizeram? Os participantes do programa começaram a apostar dinheiro. E eles podiam depositar até $3 por dia do programa, que eles poderiam resgatar para cada dia que eles de fato conseguissem perder peso. Então, e para potencializar os resultados desse estudo, para cada dólar que eles colocavam, a pesquisa pagava ainda 100% a mais, né, para as pessoas que apostavam esse dinheiro. Enquanto o controle era um programa de perda de peso comum. E olha só, as pessoas que depositavam esse dinheiro e que só poderiam retirar caso elas cumprissem a meta, perderam muito mais peso. Porque elas vincularam o eu do presente com o eu do futuro. E fizeram um voto de compromisso, uma aposta financeira que elas de fato seriam capazes de cumprir essa meta. E assim, superaram o viés do presente. Agora, um estudo elegante utilizando o framing para passar notícias. Eles chamaram vários participantes que eram fumantes e chamaram para fazer uma espirometria. E nessa espirometria, para um grupo, eles davam os resultados da maneira tradicional, em velocidade, em FeV 1 litros por segundo, enquanto para o outro grupo, eles davam essa mesma informação da espirometria, só que com um enquadramento de idade pulmonar. Ou seja, qual seria a idade desse pulmão se ele fosse de uma pessoa saudável? Certamente, nos fumantes, a idade era muito maior. Então, sei lá, se a pessoa tinha 50 anos, a idade pulmonar dela ia ficar de 75. Isso acabava assustando as pessoas e gerando uma certa visão preocupante que estimulava a parar de fumar e, de fato, eles conseguiram esse resultado. Veja bem, o grupo que recebeu a informação do FeV1 em idade pulmonar conseguiu muito mais pessoas parando de fumar, quase o dobro. E um outro experimento muito elegante, que também, assim como o outro, não envolve gasto financeiro, é o mesmo dinheiro sendo gasto. O que eles fizeram? Eles, em hospitais, para estimular a higienização das mãos, eles criaram placas para colocar em cima dos dispensers, tanto de sabonete quanto de álcool gel. E o que acontecia? Para uma situação, eles colocavam na placa assim: olha, higienizar as mãos previne que você adquira doenças. Claro, destinado aos profissionais de saúde, aos médicos, enfermeiros, pessoas que passavam por lá, outros profissionais. Já em outra parte do hospital, eles colocavam assim nas placas: higienizar as mãos previne que os pacientes adquiram doenças. Ou seja, enquadrando a situação direto para os pacientes. Veja bem, eles foram medir a quantidade de álcool e de sabonete consumido, eles mediram em peso, e enquanto que na situação 1, antes e depois das placas, não teve diferença no uso de higienizador de mãos, na segunda situação, quando colocavam o frame nos pacientes, eles aumentaram significativamente o consumo de álcool e de sabonete. Ou seja, os profissionais
de fato, higienizaram mais as mãos. Só mudando uma palavra. Uma palavra, sem gastar dinheiro e tendo um resultado muito significativo numa situação que é super difícil de controlar, explorando uma irracionalidade na hora de tomar decisão. Porque vocês concordam comigo que todos esses profissionais sabem da importância de lavar a mão. Todos eles têm consciência disso. Mas mesmo assim, a irracionalidade, o sistema automático, acaba gerando algumas distorções e gera comportamentos ruins que a gente pode identificar e tem responsabilidade de explorar. Já nesse experimento, utilizando o viés da superestimação de pequenas chances, eles fizeram um programa de incentivo de perda de peso utilizando a chance de ganhar prêmios. E como funcionava? O grupo que estava dentro dessa intervenção tinha uma grande chance, de 1 em 5, de receber um pequeno prêmio de $10 e uma pequena chance de 1 em 100 de receber um grande prêmio de $100. E o que acontecia? As pessoas viviam querendo ganhar esse prêmio, então elas precisavam perder peso para poder participar dessa loteria. E veja bem, nos primeiros 4 meses, durante a intervenção, o grupo da loteria perdeu muito mais peso que o grupo controle, porque eles superestimavam a chance de ganhar algum prêmio, mas quando acaba a intervenção, veja que eles param de perder peso naquela velocidade. Ou seja, o estímulo era muito significativo, muito grande, e superou aí a racionalidade dos pacientes que já de fato queriam perder peso, mas depois que acabou a intervenção, parece que acabou a motivação, eles voltaram a ganhar peso. Ou seja, não é nem dar o dinheiro, é dar a chance do paciente poder ganhar algum prêmio. Isso já muda o comportamento. É fantástico essa situação. Agora, esse gráfico aqui é para ilustrar aquele experimento mental que eu fiz com vocês lá no início da aula. No início da nossa conversa, quando a gente perguntou quais pacientes andariam mais, são os pacientes que ganham, os que perdem. Aqui, mostrando que os pacientes que perdiam o dinheiro, que ganhavam ganhavam no início do mês, iam perdendo para cada dia que não alcançassem a meta, andavam significativamente mais que os pacientes que ganhavam dinheiro. Ou seja, se um dia o plano te der um dinheiro para você tentar mudar o comportamento dos pacientes, talvez seja útil utilizar a aversão à perda para promover o comportamento que você quer, assim como ilustrado nesse experimento. E olha, esse gráfico aqui, quando se tratando de viés do status quo, ele é muito interessante. O que acontece? Aqui à esquerda, as barrinhas amarelas, meio douradas, são países que têm uma certa lei, e na direita, uns países que têm uma outra lei. E o tamanho das barras significa a quantidade de pessoas que doam órgãos, ou que consentem a doação de órgãos. E a gente vê que tem uma significativa diferença entre esses grupos de países. E aí, quando a gente tenta analisar e entender por que alguns países doam tantos órgãos e outros países não se doa quase nada, a gente pode imaginar, deve ser pelo menos uma diferença cultural significativa. Mas quando a gente olha ali no meio do gráfico, a gente vê que tem a Alemanha com 12% de consentimento para doação de órgãos e a Áustria com quase 100% de consentimento para doação de órgãos. Ou seja, países com culturas semelhantes, países vizinhos, que têm uma diferença tremenda na quantidade de consentimento para doação de órgãos e, consequentemente, a diferença de vidas salvas por doações. E sabe qual que é a diferença? É uma lei muito simples. Enquanto nos países de barrinha azul, que tem uma grande quantidade de consentimento para doação de órgãos, os cidadãos todos são doadores de órgãos até que digam que não são, ou seja, mantendo a liberdade de não doar órgãos. Mas se ele não ligar o suficiente, ele fica sendo considerado um doador de órgãos. Por outro lado, nos países da barrinha amarela, o que acontece? Eles não são considerados doadores de órgãos
até que se pronunciem dizendo que querem ser doadores de órgãos. Ou seja, o caminho de menor resistência muda. Enquanto nos países de barrinha azul, o caminho de menor resistência é ser um doador de órgãos, nos países de barrinha amarela, o caminho de menor resistência é não ser um doador de órgãos. Veja, isso é uma política pública baseada em leis que promove salvar vidas ou não. É uma escolha que explora uma irracionalidade. Eu acho que se fosse perguntar para as pessoas se de fato elas querem ser doadoras de órgãos em pesquisas avulsas na rua, mesmo esses países de barrinha amarela, a quantidade lá na Dinamarca de pessoas que não se importariam de doar órgãos seria muito maior que 4%, mesmo sabendo que pelo racional é muito maior, na prática esse número é muito pequeno, 4%. E só com uma lei a gente consegue, sem gastar dinheiro, promover assim grandes quantidades de vidas salvas, né? Apenas mudando o caminho de menor resistência. Um outro exemplo aqui, usando o viés do status quo, é em hospitais que utilizaram um sistema de prescrição automática, automática assim, eletrônica. E aí o que acontece? Antes, alguns medicamentos padrão, ou seja, para algumas doenças, alguns medicamentos padrão de prescrição eram medicamentos de marca. Depois da intervenção, o que eles fizeram? O medicamento prescrito por padrão para aquela condição seria um medicamento genérico. Os médicos ainda teriam a escolha, a opção de escolher qualquer medicamento que seja, mas se eles não ligassem, eles iam prescrever um medicamento e aquela substância, e o medicamento que ia ser prescrito ia ser o medicamento genérico. Aqui em novembro, onde eles fazem a intervenção, logo depois da intervenção, quando muda o padrão, muda o caminho de menor resistência, quase todas as prescrições vão lá para perto de 100% de genéricos. Por quê? Racionalmente, os médicos assim, não ligam de ser genéricos. Porque quando eles se importam, quando eles veem que há diferença entre os medicamentos genéricos e os medicamentos de marca, vocês podem ver na linha amarela do triângulo que eles continuam prescrevendo os medicamentos de marca. Eles continuam tendo essa liberdade e são racionais e fazem a escolha que eles acreditam ser a melhor. Mas quando eles não ligam, eles ou vão gastar dinheiro desnecessariamente prescrevendo medicamentos mais caros que não são genéricos, ou mudando o caminho de menor resistência, eles vão economizar um grande dinheiro, permitindo que mais pessoas sejam atendidas e proveja-se mais valor na cadeia de saúde, simplesmente mudando o caminho de menor resistência. E agora, te chamando para mais um experimento mental, eu queria que você imaginasse que você é dono de uma cafeteria e que você tem que escolher a ordem dos itens para dispor ali na cafeteria, por exemplo, de uma escola. E você, assim, um grande defensor da liberdade, quer fazer isso da forma a interferir menos possível. E você começa a imaginar maneiras que você consegue fazer isso, né? Sem interferir muito na liberdade das pessoas. E até que alguém te fala assim, olha, os alimentos que são dispostos primeiros, estatisticamente, costumam ser consumidos mais. Você sabe que essa informação é verdadeira, mas ainda assim fica matutando as hipóteses. Ou você pode colocar as coisas aleatoriamente, dispor os alimentos aleatoriamente. Ou você pode colocar, por exemplo, o critério de que os mais baratos são colocados primeiro e os mais caros depois. Ou o contrário, para lucrar mais, coloca os mais caros logo na frente. Ou você pode utilizar essa informação para prover o bem daquelas pessoas daquela escola, colocando frutas e legumes primeiro e doces e frituras para o final, sabendo que isso vai alterar a quantidade de decisões pela compra de alimentos saudáveis para mais, sabendo que isso é positivo. Isso está na sua mão. Você é obrigado a construir um processo de escolhas. Ou seja, nós todos podemos ser arquitetos de escolhas. Todas as vezes que passamos a informação para um paciente, todas as vezes que construímos um sistema de adesão à prescrição,
todas as vezes que passamos qualquer informação dentro da cadeia de cuidado, dentro das linhas de cuidado, nós promovemos escolhas, construímos processos de escolhas. E sabendo de todos esses vieses e de todas essas ferramentas para utilizar esses vieses ao nosso favor, eu faço a provocação. Qual vai ser a sua próxima construção de pensamento e de escolhas? Obrigado.